Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar com Suelen Duarte. E hoje nós temos quadros incríveis para vocês. Fique ligadinho aqui no nosso programa. Hoje nós temos o quadro 1 a 1 com a Aline Prolick. Também temos o quadro com Soraya Calil, Conexão Empreendedoras. Fica ligadinho aqui no nosso programa que vem muita novidade por aí. Olá, eu sou a Aline Prolick, do quadro 1 a 1 do programa Despertar com Suelen Duarte. Hoje eu estou aqui com Fernanda Tiossi, ela que é administradora, gestora financeira, possui MBA em Finanças Corporativas e atua há mais de 18 anos no setor financeiro de grandes empresas. Olá, Fernanda. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho. Vamos falar um pouquinho sobre financeiros e esclarecer o medo que os empresários e empreendedores que estão começando têm dos números. Sim, hoje a Fernanda vai nos ensinar um pouquinho de como o dinheiro pode ser o aliado do empresário. O setor financeiro ele é um dos mais importantes para qualquer empresa e a Fernanda está aqui para nos ajudar com isso hoje. Fernanda, explica para a gente o que é o setor financeiro numa empresa. O setor financeiro ele é o melhor amigo do dono. É de onde que sai todos os números estratégicos para tomada de decisões. Só que a maioria dos empresários, eles têm medo de quando fala em financeiro, quando fala de números. Né? Então, a gente está aqui para tentar mostrar que isso não é verdadeiro e que é com o financeiro, através dos números, que ele consegue tomar as decisões assertivas para o crescimento da sua empresa. Perfeito. Realmente, os números, eles ajudam na tomada de decisões de uma empresa, né? E muitas vezes, os números errados levam a decisões erradas que podem prejudicar a sua empresa. Isso. Quando a gente fala de financeiro, todo mundo pensa que é só o contas a pagar e receber. O financeiro, eu brinco que ele é o segurança do seu dinheiro. Né? Só que ele precisa saber, o financeiro tem que ter as perguntas de onde vem, para onde vai e o porquê. Então, como que está sendo alimentado esse financeiro? Como que está chegando essas informações para o contas a receber e o contas a pagar? Se ele não tem essas informações, o empresário ele vai ficar no escuro. Então, tem o cuidado que tem que ter, como que é alimentado essas informações para aí sim poder montar os relatórios gerenciais para poder fazer as análises para o empresário poder crescer. Fernanda, isso vale também para empresas pequenas, correto? Conta um pouquinho sobre como isso funciona nas pequenas empresas. Na verdade, isso eu não vi até hoje um empresário, um pequeno empresário ou médio que comece fazendo isso. Então, o que acontece? Quando a pessoa abre um CNPJ, que ela começa a empreender, ela abre para sobreviver. Então, ela não tem esse planejamento diferente das grandes empresas. Então, as grandes empresas, elas, antes de tomarem qualquer decisão para o crescimento, elas analisam o fluxo de caixa, o DRE gerencial e no final do ano o balanço também. Nenhum pequeno empresário começa com isso. Ele só pede DRE e balanço para o contador quando é para pedir empréstimo bancário. E tem que ser feito isso mensalmente. Então, fluxo de caixa tem que olhar todos os dias, porque é ele que vai dizer se tem dinheiro para pagar ou não as contas do dia. O DRE é o mês, ele vai contar a história de como que foi o mês. Então, esses dois relatórios são importantíssimos para o pequeno e médio empresário alavancar para crescer. Então, que não é se falado. Então, é se falado na parte contábil, mas são relatórios que precisam ser feitos através do financeiro, gerenciais, para a tomada de decisões. Quando o empresário ele começa a olhar esses dois relatórios e acompanhar seus números, ele começa a ver, subir os degrauzinhos da sua escada e para de apenas sobreviver no que ele está, na sua operação, no que ele está fazendo. É bem importante que o pequeno empresário ou aquele que está começando entenda, que é muito mais fácil e mais barato organizar uma empresa quando ela está nascendo, desde o começo. Isso aí possibilita até o crescimento dela de uma forma mais natural, menos forçosa e realmente o financeiro ele é importante, né, Fernanda? Sim, e ele precisa começar organizado. Então, assim, igual eu falei, empresário, quando ele abre o CNPJ, ele abre para sobreviver, ele abre o CNPJ no quê? Ou num serviço que ele é bom, que ele vai prestar, ou ele vai ver um produto que ele mesmo produz ou ele revende. E acaba misturando conta pessoal com conta jurídica. É normal, quando está se iniciando. Mas quando se começa organizado, com já um plano de contas, dando nome no que está entrando, no que está saindo, ele consegue identificar e ele consegue ver
fazer a projeção, né, de 1 mês, 2, 3 meses, de quanto que ele vai precisar naquele período. Então, além dele cobrir as suas despesas, né, as suas despesas e seu custo fixo da empresa, do CNPJ, ele também tem o valor que ele precisa para a pessoa física. Então, só que precisa começar organizado. Se não começa organizado, ele vai misturar e vai se perder no longo do caminho e vai só sobreviver, né? Então, a intenção é que ele comece organizado e comece a entender esses números, o que significa, né, esses números e por que esses números vão dar a chance dele dar um passo maior, uma tomada de decisão para ele poder crescer né, no seu ramo de atividade. Perfeito. E como que funciona, explica pra gente de uma forma resumida, né, como que funciona um financeiro estruturado dentro de uma empresa? Primeira coisa é plano de contas, não tem o que discutir. A primeira coisa é o básico que precisa ser bem feito. Então, assim, tem que ter um plano de contas. O que é um plano de contas financeiro? Você vai dar nome ao valor que está entrando e saindo do seu financeiro, do seu banco, do seu caixa, né? A partir desse plano de contas, você vai fazer a conciliação bancária, que ela é diária. Tudo que entrou e tudo que saiu precisa ser identificado. Nessa conciliação, você começa a montar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa você vai acompanhando ele diariamente, o que entra e o que sai, e é bom você ter uma projeção para 90 dias. Quando você consegue fazer isso, você começa a identificar se você está só girando o seu dinheiro ou se está dando lucro à tua empresa. Mas é necessário ter o plano de contas para conseguir fazer a conciliação bancária, gerar o fluxo de caixa e o DRE gerencial. Então, a partir de um plano de contas bem detalhado, né, conforme a tua operação, com um nome que para você fica fácil entender, você vai gerar os relatórios que você precisa para a tomada de decisões. Sem eles, você vai tomar decisões no achismo. Muito bom. E essa questão das decisões, né, é importante a gente trazer que são decisões de vários âmbitos. É decisão até de precificação do teu produto e serviço, do funcionário, de como vai ser o jurídico daquela empresa, se vai precisar financiamento, quanto tempo de saúde, né? Ele consegue verificar tudo isso através dos números. Então, quando a gente fala em financeiro, né, já dá aquele nó no coração, porque ninguém teve a gestão, né? Igual a gente fala assim, você virou empreendedor, você virou empresário no que você é bom, né? Nem eu que trabalho com isso há quase 20 anos tenho, né, sei de tudo. Então, imagina quem abriu advogado, né? Advogado não mexe com números. Não. Né? Então, assim, cada um médico se formou para ser médico, não para olhar os números. Então, assim, nós não fomos preparados para ser gestores do nosso negócio. Né? Por isso que acontece, por isso que a maioria das empresas falem no primeiro ano ou até o 5º ano. Porque não tem essa preparação, não olha. E é o medo de olhar os números. Quando a gente começa a olhar os números, a gente começa a identificar. Então, vai faltar dinheiro. Você consegue se planejar para não deixar faltar esse dinheiro e conseguir honrar suas obrigações naquela data, né? Ou você consegue se planejar, eu vou precisar pegar um empréstimo, né, de terceiros, vou conseguir pegar, vou receber e vou conseguir comprar um imóvel, fazer uma aquisição pela empresa, um investimento em maquinário. Tudo isso a gente consegue ter por base de relatórios financeiros. Sem eles a gente não consegue. Né? Então o recado é muito simples, né, gente? O financeiro é um setor que merece atenção dentro da sua empresa. É ele que pode te ajudar a crescer, a alavancar o seu negócio. Ele é o cérebro da operação, né? O financeiro é o único setor da sua empresa que ele entrega o que está acontecendo nela toda. Então, assim, ele tem os números. Quem tem números sabe o que está acontecendo. Organização financeira é liberdade empresarial. E pessoal também, né? E pessoal também. Perfeito. Mais alguma coisa que você queira expor para a gente aqui, que acha que seja necessário? Eu acho que é isso, né? Focando que, assim, tudo começa com o básico. Se você não fazer o básico, né, desde o início, você vai ter problemas lá na frente. Então, fica muito mais difícil você organizar quando você cresceu, né, desorganizado, do que quando você já inicia. Inicia com um plano de contas, não precisa ter um sistema, não precisa ser no Excel, faz no papel, gente, anota na caneta. E fica mais barato fica também, mais né, barato. organizar desde o começo. Né, conforme você vai crescendo, você vai alinhando, mas tem a informação,
né? É com ela que você vai conseguir crescer e vai tomar uma decisão certa, porque tem muita gente que toma uma decisão em cima do achismo. E aí, no final, você, né, vai ver que aquilo ali gerou um grande prejuízo, porque não olhou os números. Perfeito. Muito obrigada, Fernanda. Encerramos mais um quadro 1 a 1 com a Aline Prolic. Aqui você ouve o que você precisa. Olá, eu sou Soraya Calil e estamos aqui hoje no quadro Conexão Empreendedora, hoje com uma convidada especial, Deise Farinha. Esse programa é voltado para o empreendedorismo, então Deise vai falar aqui para a gente hoje sobre transição de carreira e sobre uma nova mentoria. Deise, que é empresária executiva e escritora também. Deise, conta um pouquinho para a gente. Você que trabalhou mais de 20 anos em uma multinacional do ramo automotivo. Na maioria do tempo na área de finanças. Quando foi para você o despertar, quando você teve algum clique de perceber que existiam mais coisas além dos números? É um prazer estar aqui com você hoje, Soraya. Bom, para mim, pessoa sempre foi uma motivação, né? Sempre tentei entender muito bem o que as pessoas, as suas motivações, o porquê das atitudes. Mas esse despertar, ele veio primeiro para mim, quando no meio de uma reunião da escola, minha filha falou assim, a minha mãe, ela trabalha numa empresa, que faz carros, e então toda vez que você vê o carro X, da marca X passando, ela faz parte disso. E eu sempre me via também como um número naquela imensidão. E aí eu falei, gente, do mesmo jeito que eu não sou um número, eu sou uma parte da história linda dessa empresa, essas outras pessoas também têm. Ela chega aqui, é um pai, uma mãe, um filho, que traz consigo uma bagagem enorme. E aí, olhando com mais amorosidade para mim, eu consegui olhar com mais amorosidade para as pessoas. E aí, deixou de ser um número, sabe? Passou a ser pessoas, histórias. Pelo que você me conta, é como se você percebeu ali um clique de humanização dentro da organização. Não sei se você já viu aquele filme Ruptura. Não. Depois assiste, tem bem a ver com o que você está contando. Mas vamos lá, Deise, ok. Então você ficou esses mais de 20 anos no mundo corporativo e agora você lançou a sua empresa, que é a Integra Mentes. Diz um pouquinho pra gente, depois de toda essa reflexão da humanização, qual é o propósito e o sentido da Integra Mentes? A Integra Mentes, ela nasceu de uma necessidade minha, né? Porque num dado momento alguém me perguntou assim, quem é a Deise? E no meio de tantos papéis que a gente executa no nosso dia a dia, a gente começa a entender tudo como tudo fragmentado. Então, em um momento sou mãe, no outro sou profissional, no outro sou filha. Mas aí quando me perguntaram quem é a Deise, eu não sabia responder quem era a Deise. O que a Deise gosta de fazer? Não sei. O que a Deise faz no seu momento livre? Eu nem tinha momento livre. E aí eu pensei assim, poxa vida, eu preciso desse despertar, né? E aí foi assim que nasceu a Integra Mentes. Primeiro em mim, na minha transformação interna. E aí, quando você vive... Você já comeu algo muito bom e você fala, você precisa provar? Uhum. Foi mais ou menos assim que nasceu a Integra Mentes. Eu experimentei algo tão grandioso e eu penso, eu não posso ficar com isso só para mim. Por isso, a Integra Mentes, a partir da metodologia CEP, tem a proposta de reconexão, de integração das vários papéis que a gente executa na nossa vida, mas que nós somos um grande complexo todo, cheio de propósitos, de sonhos, de objetivos. E CEP me ajuda aqui. Você falou CEP, que é corpo, emocional e propósito. Conta um pouquinho mais pra gente dessa parte do CEP. O CEP foi, inclusive, uma brincadeira, porque o CEP, para nós, é assim, eu preciso enviar uma correspondência para o CEP tal. Então, é um código de localização. Então, o nosso CEP, ele é um código, um caminho de localização interna, onde você conecta o seu corpo, que é o seu primeiro lar, né, onde você habita, onde tem a sua emoção, que regula, de certa forma, todo esse complexo que é o corpo. E assim você tem um caminho livre para você viver com um propósito. E não sobreviver, mas viver. Eu poderia dizer, então, para quem está ali em casa nos assistindo, que se eu sou um empresário e tenho uma empresa, não importa o tamanho, eu preciso contratar a sua consultoria no sentido de como é que eu trago conhecimento para dentro da minha empresa para que
eu consiga olhar os funcionários e uns olharem aos outros, não só com foco no objetivo, mas olhando que todo mundo, que nós somos pessoas. Isso. E que pessoas é que vão dar resultados. É mais ou menos isso, Deise? E ao mesmo tempo não é, Soraya, porque assim, a gente pensa no resultado, né? O que a Integramente propõe é que assim, o resultado ele vem através de pessoas. São pessoas que conectam a tua empresa a um resultado. Então, quando você tem um olhar humanizado para a pessoa, o resultado é consequência. Então, você vai ter funcionários, equipes mais engajados e felizes, né? Porque antes do todo, vem a individualização de cada um, vem a necessidade de cada um. Se você se sente respeitado, valorizado e olhado pela organização, naturalmente você vai oferecer o melhor de si. Muito legal, muito legal. Pessoal, então, antes de agradecer a Deise, só deixar uma última reflexão, uma frase bem rápida, Deise, que tem a ver com o despertar. O que você falaria? O despertar é um acordar para si, né? Um olhar amoroso para toda a história que compõe o seu ser. Nós não somos fragmentos, nós somos um todo cheio de propósito. Obrigada, Deise, pela sua presença. Você. Pessoal, querem saber mais sobre a Deise? Vai aparecer aqui no Take o Instagram, a rede social, e-mail. E fique por dentro que a gente segue com muito mais. Hoje nós estamos aqui com mais uma empreendedora de sucesso, Andréa Justen. Hoje ela vai falar um pouquinho do trabalho, qual é a área que ela abrange, vai falar um pouquinho das suas redes sociais. Andréa, conta um pouquinho para nós, para o telespectador que está nos assistindo hoje, qual é a sua área, qual é o seu segmento, o que você atende no seu escritório e, claro, não deixe de falar para nós o nome do seu escritório. Eu sou Andréa Justen, advogada trabalhista empresarial. Nosso escritório é Bernay Justen Sociedade de Advogados e a gente atende especificamente empresas lá no escritório. Nós temos também societário, tributário, consumidor, então todas as nossas áreas são voltadas para as empresas, né, para dar uma segurança maior para as empresas, esse acompanhamento, esse assessoramento. E qual que é hoje que as empresas mais te procuram, assim, qual que é a área que as empresas mais procuram o escritório de vocês, assim, que vocês têm mais procura no mercado hoje? Hoje o nosso nicho maior é na área de telemarketing, né? Então a gente atende toda a carteira de processos judiciais de telemarketing, mas também atuamos de forma preventiva, né? Trazendo então soluções aqui preventivas, orientações sobre documentos, procedimentos, sobre gestão de processos, enfim, toda essa parte de assessoramento mesmo, estar ali caminhando junto com a empresa no dia a dia. E hoje, você falou que a parte, né, que você mais trabalha é a questão da parte de telemarketing, que tem muita procura, né, provavelmente deve existir muitos processos também nessa área, né? E o que você poderia dizer, assim, dicas para as empresas para que elas não corram esses processos? Hoje você deve ter vários processos de vários nichos, né, com vários departamentos aí de coisas diferentes que acontecem dentro de uma empresa de telemarketing. E o que você poderia deixar de dica para o empreendedor que está abrindo, né, um telemarketing ou que já tem, para que ele não passe por esses processos? Então, o principal é ter a documentação toda organizada, né? Desde o contrato de trabalho bem redigido, né? Com todas as possibilidades, todas as hipóteses que podem acontecer ali durante o contrato de trabalho em questão de conflitos, né? E também todas as demais documentações decorrentes aí depois do contrato de trabalho, né? Então, fazer os pagamentos corretamente, fazer o registro de cartão ponto corretamente, fazer ali as medidas disciplinares de forma correta também, até uma rescisão. Então, a principal dica que eu dou é realmente fazer todo esse trâmite documental correto, para que, se eventualmente vier um processo trabalhista, isso consegue ser comprovado para o juiz, né, que está tudo correto, e aí o sucesso na ação é sempre maior. É sempre maior. Então, começaria ali pela questão de organização dos documentos, que é muito importante, né? E você falou que você trabalha em outras áreas também, outros departamentos ali na área da advocacia, né? Em outros processos que também procura, as empresas te procuram. E qual seria o outro, assim, que seria uma das áreas mais procuradas, além da área do telemarketing? Também tem a parte de consumidor, né? Então, muitas empresas, elas prestam serviços, elas vendem produtos,
E também acabam sofrendo processos de consumidores, né? Então, a gente também faz a defesa da empresa nesses processos de consumidores. Também temos toda a parte tributária e societária, então a gente dá todo esse assessoramento. Agora, com a reforma tributária, também é bem importante ter esse assessoramento jurídico das empresas. Então, a gente faz realmente todo esse atendimento completo para os empresários. Ah, legal. Olha só, para você empreendedor, então, né, que quer ter mais informações, aonde que eles podem te procurar nas suas redes sociais? O Instagram do escritório é Bernet e Justen ADV. E também tem o LinkedIn Andréia Justen, que também podem me acompanhar lá no dia a dia. É isso aí. Então, Andréia Justen, para vocês, né, trabalha aí na área de empreendedorismo com empresas, na área do direito, né, não só trabalhista, mas também do direito tributário, societário, consumidor. Isso aí, deixei ela falar, porque como ninguém, ela entende do assunto. Então você procure ela nas redes sociais e tire as suas dúvidas. E lembre, documento é muito importante para a tua empresa. Então, se você quer regularizar a sua empresa, arrumar os seus documentos, procure a empresa Bernet Justen Sociedade de Advogados. É isso aí. Até uma próxima. Olá, aqui quem fala é Soraya Calil. Estamos aqui no quadro Conexão Empreendedora, dentro do programa O Despertar com Suelen Duarte. E hoje temos aqui uma convidada especial, Dai Pizzi. Dai, além de filha, mãe, empresária, executiva, contadora de formação, tem uma empresa e ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a importância das empresas terem uma sustentabilidade financeira, tá? Conta pra nós, começando, Dai, o que é e qual é o propósito da InRede, que é a sua empresa? Obrigada, Soraya, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. O propósito da InRede é dar para os empresários a visibilidade de gerir as suas empresas em cima de dados, números, não somente no achismo. Então, desde a sua criação em 2009, ela já tem 16 anos de mercado, ela já foi criada com esse propósito de que a gente entrega para esses empresários os dados da sua empresa, os números, para que eles consigam, toda vez que pensarem em comprar algo, estar focado em cima dos indicadores deles, da empresa deles. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. E aproveitando já, para quem está nos assistindo, entender também o termo BPO. Né? Ou seja, se eu sou um empresário, uma empresária e tenho uma empresa de qualquer tamanho, BPO é como se eu terceirizasse a parte financeira da minha empresa, eu contrato você, eu contrato a InRede para que você me ajude em fluxo de caixa, emissão de nota. Conta um pouquinho para nós, Dai, a importância de qualquer empresa ter essa sustentabilidade financeira, quais são os principais tópicos que vocês atuam e se empresa de qualquer tamanho pode contratar um BPO ou é um tamanho específico? Não, o BPO ele é de fato, né, Business Process Outsourcing, Okay. que é a terceirização de determinado processo da seu negócio, da sua empresa. Então, ele se terceiriza, nós terceirizamos o financeiro, assim, vamos terceirizar a contabilidade, o marketing. A gente terceiriza o financeiro e ele é chamado de BPO. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Lá as empresas costumam terceirizar todos os pontos do seu negócio e ficar somente com a atividade fim ali olhando seu cliente, seu produto. E a gente trouxe um pouquinho dessa cultura para o Brasil. Então, o que o BPO faz? Ele faz o seu financeiro para você. Então, a gente emite nota, boleto, envia para o seu cliente, programa no banco. Então, faz toda a operação financeira e te entrega dados para você estar analisando sempre que necessário para a tomada de decisões. E sim, qualquer empresa pode estar aderindo ao BPO. A gente já teve cliente com um business plan, estavam ali montando a empresa ainda, testando o produto, e os sócios transferiam dinheiro, a gente fazia os pagamentos desses testes. Então, a gente atende todo o tamanho, tipo e tamanho de empresa. E muito focado em entregar esses dados indicadores e quando a gente formata um valor para essas empresas, a gente faz em cima de volumetria.
Então, por isso que a gente consegue dar um preço justo para o pequenininho. Pro médio e pro grande. Pro médio e pro grande, exatamente. Bem interessante. E vamos lá, né? A gente estava até conversando ali nos bastidores. Quando a gente fala de finanças e principalmente fluxo de caixa, né? Acredito, você me corrija, Dai, que talvez seja um dos principais motivos das empresas não se sustentarem no curto prazo ou logo que elas nascem. Qual que é a importância do fluxo de caixa para uma empresa e como que ele é ou não fundamental para a empresa sobreviver? O que você pode contar para nós e para todo mundo que está lá em casa, a questão do fluxo de caixa? O fluxo de caixa, especificamente, ele é a ferramenta mais importante da sua empresa. O mais importante é vender, mas de nada adianta você vender e você não entender para onde está indo os seus valores, né? O seu faturamento. Então, ele é aquela ferramenta que tem que ser bem alimentada, de uma forma correta, e onde o empresário, no final do dia, consiga olhar e dizer: eu tenho dinheiro dia 5 para pagar meus funcionários. Não tenho dinheiro, então eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que buscar junto ali com o meu time de vendas, vender mais, ou ter inadimplência, buscar esse valor para voltar para dentro do caixa. Então, ele é a ferramenta essencial desde que o pequenininho que está iniciando o negócio já nasça com um controle de caixa, e até o grande, né, que tem esse acompanhamento, vou comprar uma máquina. Pagamento de fornecedores. Exato. É em cima do fluxo de caixa que você vai tomar essa decisão. Se você pode ou não fazer essa aquisição, em quantas vezes cabe dentro do meu fluxo, dentro das minhas projeções de vendas. Ou até mesmo se quiser fazer um investimento futuro, né? Onde eu vou buscar esse dinheiro. Exatamente. Né? Vocês vão orientar isso também. Exato. A gente vai direcionando esse empresário em cima dos indicadores deles. Então, a gente trabalha com dashboards, uma visão, algo bem visual para ele estar acompanhando esses números dele para tomada de decisão e para saber e direcionando se ele pode ou não, ou se eu posso, mas primeiro eu preciso dar um passo maior aqui no meu comercial, vendendo mais, para depois eu tomar essa decisão de fazer alguma aquisição, ou que eu tenho disponível no mercado para compra de uma máquina, um Pronamp. Então, esses direcionamentos a gente vai traçando para esse empresário. Muito bacana. E Dai, antes de você ir, conta aqui pra gente. Um tema que está em alta é a reforma tributária. Vocês já têm essa competência, essa habilidade para poder planejar junto com o empresário, com o empreendedor, como ele se conecta e a reforma tributária vai impactar qualquer tamanho de empresa ou só o médio e o grande? Então, principalmente as pequenas empresas vão ser impactadas. Nossa, eu achava que era o contrário. Com a reforma tributária, porque a pequena empresa que está no Simples Nacional ainda, né? Então, ela não vai poder dar crédito. E o principal objetivo dessa reforma tributária, e as médias e grandes, vão ter esse objetivo muito rápido de querer ter crédito no que você está adquirindo, para que você pague um pouquinho menos na hora da sua venda. É como se fosse o que a gente falou agora do fluxo de caixa. Você vai ter uma conta de pagamento e recebíveis. Exatamente. E aí o pequeno empresário, ou ele se torna grande, para ele dar esse crédito para as empresas, ou ele vai continuar vendendo ali só para os pequenininhos. Então, um conselho aí para as pequenas empresas aproveitem 2026, que ainda não está em vigor. Tentem o máximo focar em vendas, melhorar o seu produto, colocar a sua empresa no mercado o mais rápido possível, deixar ela um pouco mais robusta, para que você consiga, em 27, que entra em vigor essa nova nota fiscal, os créditos, você ter essa opção de eu fico no Simples ou eu migro para uma empresa normal. Legal, tá bom. Foi um prazer ter a Dai hoje aqui com a gente. Pessoal, quem quiser saber mais, vai aparecer aqui para vocês a rede social, o e-mail e o contato da Dai Pizzi, da empresa Em Rede. Continue com a gente e logo teremos mais. E esse foi mais um programa O Despertar com Suelen Duarte. E se eu fosse você, eu não perderia os próximos episódios, porque vem muito programa por aí, hein? Vem aí quadros como moda, beleza, saúde, bem-estar, informativo, empreendedor. É aqui no programa O Despertar com Suelen Duarte para você.